Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre The Man with the Golden Gun 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro, filme de 1974, dirigido pelo Guy Hamilton, com roteiro do Richard Mabon e do Tom Mankiewicz. Esse também é o segundo filme do Roger Moore como James Bond. Eu falei em vídeos anteriores aqui da série 007 aqui no canal, estou fazendo a crítica de todos os filmes, que a qualidade de escrita do Ian Fleming caiu muito, a partir especialmente de 1961. Você tem que levar em conta os problemas pessoais do Ian Fleming, toda a questão que gira os direitos de Thunderball e também os seus graves problemas de saúde. Mas o fato é que os biógrafos do Fleming, eles acabam entrando no consenso por essa queda de qualidade e o próprio Fleming registra no seu diário uma espécie de bloqueio criativo. Eu acredito que eu preciso fazer essa introdução para explicar aqui o seguinte. The Man with the Golden Gun, para mim, é a obra mais fraca do Fleming, eu falo isso como fã. E o filme ele consegue piorar uma base que já não era tão boa, que as pessoas criticaram de forma respeitosa na época, justamente por conta da reputação do Fleming e por conta dos seus problemas de saúde, e na verdade acaba desconstruindo também toda a essência, por mais problemática que seja, mas desconstrói toda a essência original da trama. Seguindo a tendência manifestada em Live and Let Die, surfando na onda do Blaxploitation, e eu falei um pouquinho sobre isso na crítica, nesse caso, em The Man with the Golden Gun, os produtores tomaram conta da grande popularização dos filmes de artes marciais, tentaram surfar um pouquinho nessa onda. Para a questão de mercado, essa atitude é completamente justificável e compreensível, só que aí ocorre a grande diferença criativa. O diretor Guy Hamilton ele queria marcar o bonde do Roger Moore de uma determinada forma, sem relação alguma com Lazenby, sem relação alguma com Sean Connery especialmente. E qual era a forma que o Guy Hamilton analisava como interessante para construir essa persona do Roger Moore como James Bond? As saídas cômicas. Saídas cômicas como aliadas. Só que o roteirista original dessa obra, o Tom Mankiewicz, ele não pensava desse jeito. Ele pensava em uma história tradicional, herói contra vilão, um vilão moldado no estilo clássico do começo da década de 60 da franquia James Bond. É claro que o Guy Hamilton não gostou, por isso que ele chama às pressas o Richard Mabon. O Richard Mabon ele acaba reescrevendo parte do roteiro e ele acaba adicionando toda essa dose de humor, às vezes até exagerado, que nós temos aqui nesse filme. Na história, uma bala é enviada ao MI6, que na verdade representa uma ameaça de Francisco Scaramanga, interpretado pelo Christopher Lee, ao James Bond. Scaramanga é um assassino com duas características. Ele tem um terceiro mamilo e ele usa uma pistola de ouro. A trama envolve a investigação do Solex, um dispositivo que aproveita energia solar e que acaba também levando Bond a Scaramanga. Eu noto dois problemas estruturais que comprometem completamente a experiência para mim. O primeiro é que a trama poderia ter sido solucionada tranquilamente com 10 minutos de uma abordagem direta James Bond Scaramanga. Só que, como eu falei, o material base ele já era frágil, e aí o filme ele acaba gerando uma confusão ainda maior a partir do momento que você tem vários eventos ocorrendo ao mesmo tempo. Então são muitos personagens que entram na trama, vários com uma ou duas linhas de diálogo, e essas por sua vez têm pouco impacto na história, servem apenas para o humor. Neither have I, actually. Isso afasta toda aquela essência tradicional do James Bond de espionagem, consegue sim criar uma identidade do Bond, do Roger Moore aqui, mas tem o seu custo. Para o fã é óbvio que existem momentos positivos. Temos aqui, por exemplo, ótimas cenas de perseguição, que particularmente eu não considero engraçadas, ou ao menos o humor utilizado aqui não envelheceu tão bem para mim. Oh, you is ugly. A Mary Goodnight, que é interpretada pela Britt Ekland, para mim é a Bond Girl mais fraca de toda a franquia. Isso porque o roteiro faz questão de tirar totalmente o peso da personalidade da sua personagem para investir apenas na exposição do seu corpo. Good night and a pleasant surprise. My hard to get at didn't last very long, did it? Conversando com os fãs da franquia, você pode notar que ele é um filme divisivo. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que odeiam, que colocam The Man with the Golden Gun como o pior filme de toda a franquia, e eu conheço outras que adoram a sátira que é feita aos capangas tradicionais da franquia até então, com o Nick Nack, por exemplo. É claro que a gente nunca vai ter acesso ao roteiro original do Tom Mankiewicz para ver a construção do Scaramanga como um vilão. Só que aqui, no resultado final, eu considero que todo o potencial do antagonista foi desperdiçado, foi atirado no lixo. E aí eu vou pegar como exemplo a resolução dessa trama, claro que sem spoilers, mas eu posso dizer o seguinte: ela desafia a boa-fé, ela não serve nem para o lado cômico e ela poderia ser aproveitada na realidade
em uma série de televisão típica dos anos 70 com baixo investimento, porque ela não é criativa. Isso sem contar, como eu falei, que a espionagem definitivamente fica de lado aqui. O plano do Scaramanga não é bem apresentado, não é bem exposto e o seu personagem não tem os cuidados básicos, de modo que eu resumiria The Man with the Golden Gun em um pensamento. Um filme que desesperadamente busca relevância. Ele muda sua base original para ter em conta também questões pertinentes da época. Aí você tem, por exemplo, a crise petrolífera de 1973, mas o que me chama a atenção aqui é que eles mudam também a formatação que existia em torno da trilha sonora, praticamente uma convenção clássica. Em The Man with the Golden Gun você tem uma ruptura, seja no estilo da música tema, seja no estilo do desenrolar dos efeitos. Juntando todas essas ideias perdidas, o resultado final definitivamente não me agrada. O problema disso tudo é o seguinte, o legado deixado. Porque hoje quando a gente vai analisar todas as polêmicas do Bond do Roger Moore, todas as decisões criativas tomadas por diretores e pelos produtores da franquia, a gente tem que analisar o lado cômico, o lado cartunesco, as decisões bizarras. E foi aqui que tudo começou. É verdade que ocorreram experimentos em Live and Let Die, mas é em The Man with the Golden Gun que a audiência foi testada. Será que um Bond mais descomprometido, que não levava a si mesmo a sério, teria sucesso nos cinemas? Será que você conseguiria construir um filme de entretenimento de alto nível? Então todas essas perguntas ficaram no ar na época e você tinha aqui a assinatura do Guy Hamilton, justamente um dos diretores mais conceituados de toda a franquia. Então na década de 80, já na finaleira do período do Roger Moore, quando o pessoal estava tentando justificar as decisões criativas, eles falavam o seguinte, mas espera aí, na década de 70, em The Man with the Golden Gun, ninguém reclamou. E aí eu fecho com o seguinte pensamento, eu particularmente não gosto de remakes, mas se tivesse que escolher uma obra do Fleming, que foi adaptada para os cinemas na franquia 007 e que poderia ser reescrita, que poderia passar por um novo tratamento, eu acho que a única justificável seria justamente The Man with the Golden Gun, seja pelo afastamento da história original, seja pelo descuido com o James Bond e com o próprio antagonista. Particularmente eu não gosto desse filme, então eu fecho com a nota 4. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!